Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da revista Motociclismo. Ora, estamos no final do mês de janeiro e mês de janeiro é sinónimo de Rally Dakar para os aficionados do motociclismo e, em particular, para os aficionados do todo o terreno. Ora, no nosso primeiro episódio, começámos por levantar o véu sobre aquilo que seria a edição de 2026 do Rally Dakar. Hoje, naturalmente, teremos que fazer o balanço. E para isso contamos com 3 convidados especiais. Um é da casa, o Daniel Jordão, e os outros 2 são o Bruno Santos, acabadinho de chegar da Arábia Saudita, e também o Bernardo Vilar, um histórico destas coisas do Rally Dakar. Primeiro Dakar em 1994, 8 participações de moto, 13 no total, porque também foste algumas vezes de carro. Mas obrigatoriamente teremos que começar pelo Bruno, acabado de chegar do Dakar, 17º classificado à geral, 7º classificado entre os Rally 2. Visto de fora, Bruno, devo dizer que parece, a nós que estivemos deste lado, que fizeste uma prova muito tranquila, pode não ter sido assim, mas eu atrevo-me a dizer que talvez o resultado que tenhas obtido este ano seja consequência da aprendizagem das tuas 2 anteriores participações. Estou certo? Sim. O Dakar é uma prova onde precisamos de experiência. Precisamos de experiência no deserto, precisamos de experiência com aquele tipo de motas, precisamos de experiência naquele tipo de navegação. Por muito treino que se faça aqui em Portugal, Espanha, em Bajas, o que for, o Dakar é totalmente diferente. Naturalmente, eu penso que nunca ninguém ganhou de moto para a primeira vez que tivesse participado num Rally Dakar. Acho que isso é muito difícil de acontecer. E o que acontece comigo é que, pronto, o primeiro ano é o primeiro ano, é muita ansiedade, muito nervo, queremos fazer bem, queremos fazer o melhor, queremos fazer um bom resultado, mas ao mesmo tempo queremos acabar. Há sempre muita pressão, toda aquela pressão para chegar ao Dakar é sempre muito grande. Custa muito lá entrar no primeiro dia. Custa muito até ao dia de entrar no avião e saber, olha, agora vou. Esse dia até parece que é quando até alivia um bocadinho mais ali uma grande parte da pressão. E o meu primeiro Dakar foi um Dakar muito positivo. Tive apenas ali 2 pequenas peripécias, mas logo na primeira etapa de todas, uma zona muito lenta, pedra muito bicuda, a moto salta-me numa pedra, eu caio para o lado, uma coisa muito simples, assim quase só de rapar, mas bate com o corpo de lado e parte 3 costelas debaixo dos braços. Fica logo ali arrumado, do primeiro dia, ficamos ali logo com uma limitação muito grande, principalmente no descansar, as contraturas que depois começam a surgir nas costas, sofri bastante nessa parte. Depois tive também, quando entramos no Empty Quarter, algo que aconteceu, uma coisa meio absurda, perdi a corrente da moto, a corrente abriu-se, teve um problema num elo, saltou a corrente, reparar, aquilo tudo, portanto estas coisas dão logo ali tempo. Enterrou, ficou escondida, mas apareceu. Depois gostou, foi muito. Estás a ver, reparar ali com o elo de engate, aquelas peças ali a tentar fazer aquilo rápido, depois o material não entrava, até parecia que era tanto calor que parecia que estava dilatado naquele dia. E, portanto, mas foi um Dakar muito positivo, foi o primeiro Dakar, a expectativa foi cumprida, concluí. Os apoiantes estavam deliciosos, fui o segundo melhor rookie, ainda tive algumas aparições, ainda fiz algumas boas etapas. Claro, vamos para um segundo, queremos mais, queremos melhor, sabemos mais, queremos andar mais para a frente, percebemos o ritmo que temos, percebemos em alguns dias que andamos juntamente com alguns pilotos que ficam bastante mais à frente na classificação, que até temos ritmo para andar com eles e que vamos, e que até o passámos em algum momento, e portanto dá logo para ter ali uma percepção de onde é que podíamos muito bem estar enquadrados. Claro, começa o segundo Dakar, há esta situação de ser o segundo, de ser o querer fazer melhor, portanto já não há tanto aquela coisa do tenho que acabar, o importante é acabar porque isto pode ser a única vez. Não, já é a segunda, já é mais porreiro, mas lá está, também apanho um grupo de pilotos, 3 ou 4 tinham-se perdido, eu vou para o caminho certo, eles lá vêm com aquela vontade toda atrás, mas a navegação ali estava difícil porque a pista vinha a cortar caminho do trajeto original e depois aquilo desvia-nos um bocado dos caps, eu a retificar um bocado a direção onde se ia no roadbook, eu nem sei onde é que toquei, mas dou uma queda em cima de umas lajes de pedra e pronto, rebento com a moto toda.
Não foi uma grande velocidade, Já mas foi na segunda semana. foi na primeira semana, a era a quarta etapa, era a etapa. primeira maratona. Primeiro dia da etapa O maratona. primeiro dia da etapa maratona. Já tínhamos feito as 48 horas, porque foi logo a segunda etapa. Portanto, fizemos a etapa 48 horas e depois tivemos a terceira. E depois, na quarta, tenho esta situação. O que é que me acontece? Parto o T, a mesa da moto, os T's que seguram o guiador, né? Portanto, o suporte do guiador, parte de um dos lados, arranca fora pelo alumínio, rompe um dos depósitos de combustível. Pronto, várias coisas, parti também um bocadinho o esqueleto, mas aquilo tinha que andar, tinha que ir, só que, claro, depois já ver o depósito a verter, numa zona bastante em baixo, estávamos, sei lá, quilómetro talvez 150, 180, qualquer coisa assim deste género, já não me recordo bem. Pensei, bem, já tinha gasto alguma gasolina atrás, já estava a consumir os da frente, continuei a consumir o da frente para tentar gastar o máximo possível até que a gasolina depois se perdesse e ter um restinho para trás, porque o abastecimento era só para ao quilómetro 240, 250. Ao consumir aquela gasolina que estava a apanhar as poeiras do ar, das areias, de tudo, aquela areia aquela poeira que nos fica nos dentes, muito fininha, que não é uma poeira, não é uma areia. Portanto, isso passa pelos filtros e vai-me variar o injetor de gasolina da moto. Portanto, fico parado em pista, tive mais de uma hora parado, novamente, desmontei a moto toda, o que é que se passava até chegares ao injetor, o que é que se passa, é das bombas, é disto, é de o que é. Pronto, descobri o injetor, desmontei a moto toda para lá chegar, lá desmontei, continuei em prova novamente, como percebi que isto aconteceu, tive de desligar os depósitos uns dos outros, para tentar salvar o depósito do lado direito, porque o que estava estragado era do lado esquerdo, mas o que tem a bomba de combustível é o do lado esquerdo, portanto precisava dele para bombear a gasolina, pronto, mas queria chegar ao fim, não queria mais voltar a queimar outro injetor de gasolina, porque não tinha outro, só tinha um comigo e não podia queimar outro cartucho, portanto fiquei logo ali com aquela situação toda, muito tempo parado, depois andava, só vinha com o depósito de trás a funcionar, a bombear a gasolina para o motor. Depois, quando agastava o de trás, tinha que desmontar o da frente do lado direito, vazar para o de trás. Portanto, isto deu muita hora parada em pista. Naturalmente, com estas dores, um dedo partido no pé, mais umas costelas também estavam queimadas. Isto foi muito difícil descansar todos os dias. Tornou-se um Dakar pesado por isto, logo na primeira semana. Nos primeiros dias, nós não conseguimos ainda perceber onde é que nos estamos a enquadrar, porque a própria corrida ainda nos está a arrumar na classificação. Porque há muita gente, o prólogo conta logo muito no primeiro dia, porque se fazes um bom prólogo, sais ali nos lugares da frente, não apanhas tanto pó. Se o prólogo não é tão positivo, os pilotos, nós já saímos na primeira semana com tempos muito aproximados uns dos outros, arrancamos, temos logo pó da frente, pessoal que até navega mal e que não tem assim tanto ritmo, mas que fizeram um bom prólogo, porque são rápidos, fizeram rápidos, porque vem do motocross, por exemplo, acontece muito isso, o pessoal vem do motocross, fazem uma especial de prólogo muito rápida, e depois na corrida em si vão ficando para trás, mas depois temos que ir alcançando essa malta, temos que ir ganhando o nosso lugar na corrida. E claro que estou ali um bocadinho, não deu bem para perceber, fiquei com um sabor muito amargo. Depois na segunda semana as coisas foram-se desenrolando um bocadinho, mas andei sempre ali muito tocado e, claro, obviamente a classificação geral deixou de ser uma preocupação. Foi o Dakar que me deu mais emoção de terminar, por ter sido o mais difícil. Tornou-se o mais duro. Claro, este ano era uma expectativa bastante diferente. Era essa a minha curiosidade, Bruno. Como é que tu consegues depois traduzir isso em algo que te prepara para fazeres uma prova mais tranquila? Assim, acho que isto é a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa vida faz-nos passar por experiências que automaticamente acaba por, se calhar, até arrumar as nossas ideias. Nós aqui somos todos muito rápidos, queremos todos andar na frente, competimos, sabemos, queremos ganhar. A gente quer ali também a primeira ideia é fazer o melhor possível, é estar o mais à frente, etc. É ver os outros que lá andam, para onde é que a gente se encaixava e tal. Pronto, mas aquilo não é assim tão simples, não é assim tão fácil quanto isso e há que crescer, há que evoluir. Como nós temos também, eu falo por mim, muita dificuldade em nos prepararmos bem, adequadamente para um Dakar sem nunca ter lá ido, não é? Porque para isso é preciso ter pessoas ao nosso lado, experientes, porque alguém como eu e muitos dos que vão aparecer no Dakar
não tem estrutura ao seu lado, com experiência, para ajudar a preparar melhor, é preciso passar horas no deserto, é preciso ter pessoas que nos ajudem a ir para o caminho certo, porque senão nós começamos o primeiro caminho que fazemos é sempre o errado. Portanto, temos que primeiro pagar para aprender. Claro. E eu tive que pagar bastante para aprender, tive que fazer o caminho das pedras para perceber agora. Hoje sei muitíssimo mais sobre o Dakar do que sabia há 2 anos atrás. Claro. E isso faz entrar no Dakar com um espírito muito mais leve. Claro, este ano as coisas estavam diferentes, já tinha passado por tudo, já sabia o que era ter que fazer etapas de noite, andar nas dunas de noite, não saber do caminho porque não se vê, simplesmente. Portanto, é totalmente diferente, não é? Portanto, já tinha passado por tudo, estava numa boa. Portanto, entrei com um espírito de ir numa boa, estava na dúvida inicialmente se iria entrar neste Dakar ou não, porque quando terminei o Dakar no ano passado, pensei assim, pá, não volto cá. Eu andava em cima da moto, portanto, no segundo dia dessa etapa maratona, que eu ia com o guiador solto partido, ia atado com arames, que encontrei no deserto, e com fitas braçadeiras, mas nós íamos em pista muito arenosa, com pedra por baixo, com laje de pedra, na zona da Alula, laje de pedra que, a qualquer momento, a roda a ir dentro da areia, batia nas pedras e a moto de salta. Com um guiador preso por arames e por braçadeiras, o que acontece? A roda ia para um lado, o guiador ia para o outro e o Bruno ia para o chão. Portanto, eu dei tantas quedas destas que eu pensava assim, se eu me vejo livre disto, eu nunca mais cá volto. Isto é para passar por isto, eu não volto aqui, Desculpa, Daniel, antes de irmos à prova deste ano mais em concreto, deixa-me aproveitar essa dica para passar ao Bernardo. Bernardo, se isto é assim em 2026, eu imagino em 1994. Esquece. Ou seja, esta ideia de ires à descoberta, ires à aventura, ires para o desconhecido, se calhar era ainda mais pesada, até porque não tinhas a tecnologia disponível que hoje em dia os pilotos têm. Sim, nesse aspecto, eu penso sempre positivo. Foi a nossa grande salvação. Eu digo a nossa, quando eu digo a nossa, este termo, eu acho que abrange quase todos os pilotos que foram parar ao Dakar. Nós tínhamos tínhamos e temos, e a prova está no Martim Ventura, temos a sorte de ter vivido num país onde se ligava muito a baixa e onde os pilotos sabiam que era andar depressa, muito depressa, porque nós tínhamos na altura os mesmos participantes que iam ao Dakar vinham cá, o Dakar davam horas aqui, se calhar levavam minutos ou levavam segundos e às vezes ficavam atrás. Nós temos essa sorte de ter uma escola muito boa, de saber andar rápido. Foi uma coisa que depois no Dakar veio ajudar. Porque assim, pá, se apanho aqui um gajo mais rápido que eu, o gajo não vai ser, eu colmo ao gajo e pronto. Achava que era assim, mas não era. O primeiro Dakar, nem vale a pena estar a falar nele, porque era realmente, eu até considero, não digo estupidez, mas foi quase era entrada num buraco negro, não é? Cimento absurdo. Fomos parar a um sítio em que não fazíamos a mínima ideia do que é que se ia passar. Nem tivemos tempo de perceber muito bem o que é que nos estávamos a meter. Mas Dakar era aquela cabeça, que a gente tinha aqui, até poucas revistas falavam no Dakar, só falavam na altura da prova, não se via imagens, não tinhas YouTube, não tinhas absolutamente nada. Bernardo, desculpa interromper, quando dizes tínhamos, falas tu e o Paulo Marques, porque acabo sempre por estar a falar no meu querido Paulo. Sempre vocês acabaram por encarar essa primeira participação um bocado como uma dupla, digamos assim, não é? Sim, e por isso tu falas muito, dizes, não falas em nome individual, mas é engraçado, tu referis sempre... Não consigo, porque esse Dakar nasceu exatamente, assim, muito rapidamente falando, foi depois do Porto Alegre. Depois tínhamos feito de certeza uma boa prova, porque realmente são os gajos disso, tinham lembrado de nós, e chegámos a um restaurante à vinda de Porto Alegre, penso eu ali ao pé de Montemor, assim, um restaurante que havia antes de se entrar para a autoestrada, e eu digo ao Paulo, não vais para cima, e íamos comer qualquer coisa, é isso, vamos ali comer qualquer coisa, e tal. E chegámos lá e estava o Peter Ansel e o Magnaldi, e talvez outro. E simpaticamente, juntem-se a nós, e ali surgiu uma conversa parva. Eu disse, o Dakar este ano é muito bom para privados, porque os gajos pela primeira vez levam material. A gente nem pensou em ir ao Dakar, que achava que era um caminhão. Isto é em outubro. Assim, em outubro para janeiro, para dezembro. E estava, o nosso campeonato estava despachado, já não tínhamos mais nada para fazer cá. E os gajos, não, é muito giro, e os gajos levam material, como se levassem muita coisa.
E então, nós, bora aí ao Dakar. Vamos aí ao Dakar. Vamos aí ao Dakar. Vamos aí ao Dakar. 2 meses. E, a Honda, que era a nossa marca, não tinha nada, já tinha tido, quando foi o António Lopes, a Honda tinha um programa porreiro, nós já não, eles compravam chave na mão, moto preparada e organização, aquilo tudo. O Pedro Amado também tinha ido antes num programa igual, mas com a Yamaha, tudo preparado, chave na mão, chegavam a Paris com o saquinho, iam atrás dos gajos, nós não, foi do zero, desde o que é que levamos, o que é que não levamos, e como é que levamos, como é que pagamos. Pronto, foi uma aventura gira, mas como aqui o nosso amigo diz, foi mais difícil estar à partida do que depois fazer o resto. O resto nós fomos já lá estás, vai chegar à partida, dava para aqui estarmos a falar para aí 2 horas, o que é que foi aquela preparação. Foi muito complicado. Para terem a ideia, nós, a caminho de Paris, das verificações, é que fomos buscar as motos, que já tínhamos visto. O Paulo chegava lá acima. Com caralho, eu não consigo. As motos ficaram altíssimas, os gajos tinham modificado os bancos para levarem coisa. Mas conseguiram preparar tudo em 2 meses desde ser lançado. É surreal isso. Surreal. Com viagens a França, a inscrever-me, não havia aquela facilidade hoje em dia. Eu queria saber muito bem como é que era, como é que não era. Depois não tínhamos pneus cá, não havia pneus, na altura não havia os pneus que se usava, que eram os Desert. Lá o tipo de organização arranja, portanto, só tudo nos foi entregue lá. Nós imaginávamos que os gajos levavam montes de material, ao fim e ao cabo, levavam uma caixa, cantina, pesada, de 60 kg, mas pesada mesmo. A gente dava o pezinho lá por baixo a ver se levantávamos. Tirávamos 1 litro de óleo e punhamos uma corrente, estás a ver, para ver. E depois decidir o que é que levávamos. Eu levava a minha Ford Transit cheia, eu corria cá de XR, tinha tudo o que havia, mas eu levava 2 motos ali desmontadas. Quando o homem me diz que eu só posso levar uma caixa, a gente, vocês que a gente devia levar material, então qual é o material que tens? Quando abri a carrinha lá, não vai dar. Foi um sufoco, depois lá teve pena de nós, deu-nos outra caixa, para os dois. Sabes como é que as caixas iam? Primeiro ano, maluco, um caminhão de 4x4, não é? Sim. Controlado, gigante, carregado, com as malas dos concorrentes. E a terceira ou quarta duna aquilo virou-se. Isso é só uma história. Agora, em termos do resto, eu não tinha tido nenhum contacto com o roadbook, até porque tinha feito cá alguma coisa, já havia o Transportugal do Megra, acho eu. Exatamente. Mas eu não fazia a mínima ideia, mas também pensei assim, não é por aí. Porque é que eu fui pensar, não é? Era o mais importante. Porque sabes muito bem que de repente estás num grupo e daqui nada eu fiz milhares de quilómetros. Eu, no outro dia estive a somar com o Luís Carlos, fiz mais de 100.000 quilómetros em corridas, assim contabilizadas. E tu qualquer dia também vais fazer as tuas contas, que eu também lá andas. Mas tenho mais de 100.000 quilómetros em provas de deserto. Feitas as contas, o regulamento, chegámos ao ano tal, pronto, somamos aquilo que mudava 100 e tal mil quilómetros. Eu lembro-me perfeitamente de andar horas e horas sozinho, sozinho, sem ver ninguém. Sim. Na dúvida, mas será que eu estou bem? Eu não vejo ninguém, nem à frente, nem atrás, nem... Claro. Entrava nas minhas dúvidas porque entendia, tanta malta, ganhavas ali uma decalagem, ia tudo na mesma, e era horas a fio sem ter a certeza absoluta. A única coisa que a gente demorou, lá está outra vez a gente, não é? Demorámos mais tempo. Repare, eu no primeiro ano comprei um GPS que levei na mochila, que eu nunca tinha mexido. Pode ser que faça falta, mas para já não vou preocupar com isto, que eu não sei trabalhar com isto. Era de bússola. Portanto, quando era o cap, não sei o quê, tinha uma bússola eletrónica, que é daquelas que um gajo faz isto e ela vai passando os graus, estás a ver? Lava aquilo assim pendrado. Era mais ou menos assim. Mais ou menos não, era assim mesmo. Vamos dar mais um salto no tempo e voltamos a 2026. Bruno, este ano, de facto, a ideia com que ficámos, e dizia eu isto no início, deixa-me só dizer mais 2 coisas que me esqueci no início. Primeiro, que foste o melhor piloto Husqvarna à chegada. Não é muito significativo, mas é. E depois agradecer-te também o facto de teres contribuído sobremaneira para as redes sociais da motociclismo ao
ao longo da prova, porque acredito que no final do dia tens muita coisa em que pensar. Ainda tiveste que gravar, umas coisas para nos enviares. Muito obrigado por isso. Fizeste uma prova tranquila, apesar de tudo. Eu diria, se calhar, na primeira semana um bocadinho mais na expectativa, até porque a ideia com que ficámos do lado de cá, mais uma vez, é que a primeira semana foi um bocado dura, sobretudo a nível de percurso e trialeiras e muita pedra, e depois na segunda semana pareceu que já estavas com aquela confiança que te permitia seres rápido, sem cometer erros e saberes muito bem para onde ias. É uma leitura... Sim, nós iniciámos, o prólogo foi simples, a primeira etapa também não foi nada extraordinário, depois complicou ali mais um bocadinho, começou a aparecer a pedra, e é o normal, pronto, é o normal, o Dakar tem que fazer a sua seleção, as coisas têm que apertar. É normal que existam estas etapas mais duras, mais difíceis para que cada um, no Dakar, cada um é posto no seu lugar. Seja feita uma seleção. É a seleção e é isto, o que o Bernardo estava aqui a dizer há pouco, fez milhares e milhares de quilómetros sozinho. Na primeira semana, nos primeiros dias, isto não acontece, porque há gajos que são rápidos, mas tiveram um dia mau logo ao início ou no prólogo e saíram de trás e depois vêm andar para a frente. São gajos que saíram à frente porque são do motocross, fizeram um grande prólogo e depois vais apanhá-los em pista. Portanto, apanhamos muito piloto em pista. E depois isto começa tudo a ficar cada vez muito mais arrumado. E há aqueles que, pronto, vêm cegos, vêm malucos, vêm com expectativa, vêm com andamento e não vêm bem concentrados e depois as coisas vão ali acontecer. Claro. E, portanto, a primeira semana há um arrumar muito grande. Estamos frequentemente a ver o helicóptero parado com situações, já varias, seja quedas, e isso faz com que também venhamos ali com alguma cautela. E eu, pronto, tive ali os primeiros dias onde, apesar de talvez os resultados aparecerem melhores na segunda semana, na primeira semana deu logo para perceber como é que a coisa estava a ficar. Nessas tais etapas mais duras, mais difíceis, começou logo ali a arrumar uma série de pilotos. Os pilotos estavam na minha frente, não teriam que estar, começaram a ficar mais para trás. Eu comecei a encontrar o meu lugar, mas claro, numa de que entrei neste Dakar num espírito muito leve, muito positivo, tranquilidade, e isso permitiu-me fazer uma boa gestão da corrida e não cometer erros. Claro, agora, tive muitas vezes que travei. Porquê? Porque tinha pó na minha frente e não estava a ver nenhum piloto. Mas não conseguia ver a pista. Eu vi pilotos a passar, em situações de eu ir no encalço de outro piloto, não conseguir andar mais, precisar de que o pó baixe, precisar de que apanhar uma oportunidade melhor para poder passar aquele piloto. E nisto, como já tiveste de acelerar um bocadinho, o outro gajo que saiu um minuto atrás de ti, já está no teu alcance, passa-te e vês que ele entra no pó do outro e fez assim, mas como é que ele vê? Ele não sabe onde é que vai pôr as rodas. Faz uma boa regularidade, pá. Exatamente. Não é estar a arriscar, pá. O que eu costumo dizer é, vais ganhar um segundo, podendo perder meia hora, o gajo dá um trambolhão. Sim. Há para alguma coisa dessa. E não é só perder a meia hora, é perder ganhar estofo, é estragar a moto, é arriscar. Eu penso, por aquilo que nós vimos, e sabes que a moto podia seguir a quase a par e passo, quase parávamos, víamos quando parávamos para fazer xixi. E que se reparava era uma regularidade certinha. Sim. Eu penso que isso cada piloto tem que ter a noção do que é que pode andar. Sim. É como nos carros, não é? Os gajos que têm mais material podem andar a partir daquilo o dia todo, já sabem que à noite vão... E tem dois pilotos atrás para lhe dar material? Não, o piloto privado, está sozinho, na verdade, porque não tem companhia de equipa, não tem isto, não tem aquilo, está por sua conta. E quando vê que há um limitezinho ainda, com uma certa folga, entre aquilo que podes andar e aquilo que estás a arriscar. Não é? Pronto. Nunca me senti este ano a andar fora de pé, coisa que senti anteriormente. Acho que isso é fundamental para ter Senti que ia sempre no ritmo seguro. Tive essas situações de abrandar quando não sentia a confiança, quando não via a pista. Pronto, agora é preciso. Também sei que podia estar melhor preparado. Houve momentos que me faltou o físico. Quando chego às dunas, perco sempre para os outros pilotos. Porque... Tinhas massagem todos os dias? Tinha. Tinha? Sim. Todos os dias? É uma massagenzinha rápida. Profissional? Sim. Isso é bom. Não, estou... Claro que é. Acho que é positivo. Estamos com uma tensão muito grande. Sim. E pronto, eu principalmente, olha, curiosamente, fisicamente,
Acabei melhor o Dakar do que como comecei. Okay. Quando comecei não consegui mexer o pescoço. Aquelas entrevistas que estavas ao fim e estavas sempre com um ar muito fresquinho. Não, mas é isso que eu queria parecer ficámos realmente com essa ideia, que tu desfrutaste mesmo da experiência. E há pouco dizias, no segundo Dakar que fizeste, ano passado, quando terminaste, que só pensavas que não querias voltar lá. Eu fiquei com essa ideia que tu estavas a ter realmente uma experiência muito boa. Falaste também na parte psicológica, obviamente estás bem forte psicologicamente, ajuda depois na parte física. Como é que foi o sentimento no final com que ficaste? Realmente agora desfrutaste mais da experiência? Queres voltar? Queres continuar? Claro, mal chegou ao pódio, a primeira coisa que pensou no pódio, pode vir outra vez. Eu acabei contente, feliz por aqui estar, sabes? Mas de cara alegre. Sim. Simplesmente isso. Nos outros 2 Dakares, acabei de lágrimas nos olhos. Pá, qual é a diferença? Este foi o melhor resultado. Podia estar muito mais contente por isso. Não, eu estava contente, mas não passei pelo sofrimento e pela pressão que tinha sentido nas outras. Portanto, o tipo de sentimento no final foi totalmente diferente. Pá, provavelmente não. Provavelmente olhando para o teu rosto, todos nós diremos que provavelmente sim. Mas sabes como é que é, né? Os pilotos do Dakar, agora, quando terminam o Dakar, não voltam lá mais. Mas depois passam uns dias e a coisa altera. Claro. Mas, Bernardo? Não, a única pergunta que eu lhe queria fazer era se ele tinha coragem, eu digo já que eu não tinha, mas se ele tinha coragem de fazer uma mala em moto. É que o original by Motul, como se chama agora. Tinhas coragem? Tive para fazer, eu estive para fazer mala em motor no ano passado. É doentio, pá. Mas não ambiciono própria. Acho que é doentio, é preciso um gajo ter uma grande cabeça. Eu tenho um amigo meu, o Miguel, que estávamos há bocado a falar, que fez o Dakar sem ser um piloto do dia a dia como nós. Entendeu o que ia fazer e fez. E o maluco foi fazer aqui o mala em moto. Eu sempre, não vais mala em moto. É isso é que eu acho que é. E conseguiu. Mas é preciso ter para já uma grande força de vontade. O que é que está a fazer? Bernardo, esse ponto é interessante para fazermos aqui a agulha para outro tema. Está bem, mas ele vai pensar, mas não vais, pá. Não, mas não pense. Não te pensas nisso. Essa coisa do espírito do Dakar. Nós, antes de começarmos a gravar, estávamos aqui a falar um bocadinho mais abertamente e estávamos a falar do espírito do Dakar. O espírito do Dakar do teu tempo, se calhar, é muito diferente do espírito do Dakar do tempo de hoje em dia. Estava aqui a comprovar o Daniel. E está aqui o Daniel, que também lá esteve, embora com rodas a mais, mas ele também pode comprovar essa coisa, do que é o espírito do Dakar. Ainda existe o espírito do Dakar. Sim, eu acho que é normal nós fazermos, acho que até o giro estar aqui 2 pilotos com gerações tão diferentes, é giro porque vamos comparar sempre tudo, quer seja a competitividade, quer seja a tecnologia das motas, a evolução do mercado e a influência que isso tem na parte desportiva e obviamente também toda esta ideia floreada à volta do espírito da Dakar. O cariz da prova. Exatamente, o cariz que havia, que nós, pilotos mais novos, esta geração mais nova do que tu, sempre ficámos com esta ideia. Eu acho, sinceramente, que isso cada vez mais se perde, porque cada vez mais há mais interesses comerciais, há mais dinheiro em jogo, há mais marcas envolvidas, há mais exposição mediática, embora na parte das motas penso que isto não seja um fator que sobressaia tanto. Acho que há muitas diferenças. Uma delas é, tu hoje em dia compras uma moto boa, preparada, e podes ganhar. E antigamente muitas vezes acabavas por tu construires uma moto. Muitos pilotos acabaram por construir uma moto. Isso acabou com a KTM. Esta situação da KTM, do grupo KTM, ter as motas bem preparadas já de uma série de anos, qualquer piloto consegue pegar numa moto, ir de princípio ao fim, apertar o que ele quiser com a moto e dificilmente a moto dá problemas. Claro. A KTM não dá problema nenhum. Se houver um indivíduo que se passe na cabeça e pensar em ir em primeira a fundo, do princípio ao fim, eu acho que a moto não se vai queixar. Bruno, isso já não é de agora. Para estragar alguma coisa na moto, tem que fazer algo muito errado. Qualquer piloto que use minimamente bem a moto vai chegar ao final e não vai ter problemas. E antigamente não. Antigamente
Claro, para ganhares um Dakar não podia haver muito problema, mas era normal que quase toda a gente tivesse problemas. A grande maioria do pelotão Não andava tem a problema. sobreviver com a moto todos os dias. Pá, isso foi acabando a pouco e pouco. Para isso foi acabado. Eu, Só no- nesta questão faz com que quem lá está esteja muito mais naquele espírito de entreajuda. De Quer dizer, entreajuda. hoje sou eu, amanhã és tu, o que é que se passa contigo? Vamos parar. O relógio na conta. Eu ontem já tive 3 horas parado a arranjar a minha moto. Precisas de alguma coisa hoje de mim? O espírito é outro totalmente diferente. Agora, Ainda quer há dizer, espírito. dentro dos 30 primeiros, ninguém pode ter problemas, porque se tiver algum problema, Fica muito cai atrás. logo. Ó Vitor, lembras-te bastante. daquele rapazinho que voltou atrás para ir buscar O Sainz. a última share? Quem é que era? Era o a Sainz, última o share. Noah Sainz. Ou então o Bradley Cox, desculpa. Não, Cox. pronto, Era foi o Bradley Cox. Sim, Aquilo passou o- pelo Bradley, mas pensou isso tudo e disse, Mas- já perdi aqui E tanto sabes tempo. quem era esse rapazinho? Esse rapazinho, o indivíduo que estava em motomalé, se não me engano, era o italiano. Era. Que saiu desde Itália, com a moto Com a moto. carregada, com as malas, e disse ele que eu vou fazer um Dakar à antiga, sem precisar da mala. Tu disseste que já tiveste direito à mala no caminhão do Dakar. E ele disse, não, tudo o que eu vou precisar eu vou levar na minha mala. sério? Então tinha umas malas laterais na moto, onde dizia ele que tinha tudo lá dentro, ia fazer o Dakar em autonomia Portanto, total. ele ainda quis ir Portanto, mais maluco. imagina, qual é que é o espírito deste indivíduo? Opa, é na boa, podemos ajudar, o que for, o que é que se passa? Até isto é tudo... podemos o espírito é outro, totalmente diferente. Podemos concluir que é diferente, mas ainda há o espírito. Há um espírito, da há cá. espírito. E nós vemos, hoje em dia, quando cá chegamos, estando dentro do Dakar, a gente não percebe tanto estas coisas Sim. que acontecem, estas histórias. Mas quem cá está a acompanhar acaba por sentir muito estas histórias. A própria Dakar também procura partilhar estas Sim, histórias. o gajo vem diretar o O outro. próprio Dakar acaba por colocar câmaras GoPro ou câmaras deste género de on-board neste tipo de pilotos, porque Sim. estes pilotos dão muita história. Sim, sim. Não é? E hoje em dia temos, se calhar, menos pilotos destes e muitos que já levam a coisa de uma forma muito mais profissional. Antigamente, se calhar, a proporção talvez fosse diferente, não é? Mas tinhas ali um núcleo deles muito fortes, mas nas 100 e tal motas, muitos deles não andavam nas bajas todos os Vamos fins de fazer um semana. Dakar hoje em dia, em África. Vão voltar alguns problemas que eles já não se lembram, estás a ver? Porque são coisas diferentes. Ali presumo, nunca lá tive, mas presumo tudo o que é vias e estradas e não sei o que funcionam bem. Há ligações fáceis de um lado para o outro, podem ser... Pá, sabes que não é assim tão simples. Sabes que saímos sempre de noite. Ligações muito longas Há por cidades vezes, que estamos minimamente bem... na penúltima etapa, saímos de noite, havia indicações no roadbook, eu só via tudo escuro. Pá, mas isto manda virar à direita. Mas não há estrada nenhuma, onde é que isto está? O Nuno perdeu-se Hã? em Real. Perdeu-se, desgraçado. E teve um acidente. Perdeu-se, teve um acidente na Disparado, autoestrada, pá, teve... Sim, Não é assim tão simples, não é? E voltar para trás. Ou não teve numa situação que tirar o chapéu e chegou ao final do dia, estava de cara sorridente. Sim, sim. Estava com a maior das satisfações, mas estava de cara sorridente. No outro dia estava lá, ele levou a cara até ao final. Pá, mas tu veste numa alhada. Claro, Eu enganei-me nessa nota. Fui para o sítio errado. claro. Eu e muitos. Ia motas à minha frente, motas atrás. Depois estás numa autoestrada e tinhas de estar a andar no sentido contrário. Meu Deus. Depois estás com uma Stress. saída, começa a ver saídas, não sabias para onde é que aquilo ia dar. Stress do Ias caralho. emblocar noutra autoestrada. Quanto tempo ias andar naquilo? Pá, eu arranjei um sítio por cima do botão, galguei e saltei para o outro lado e voltei para trás. Pá, fiz aquilo com alguma destreza. Já o brabo é que não conseguiu Outros, fazer isso. outros dois atrás de mim, copiaram e fizeram igual. Pronto, e viemos todos lá ao mesmo sítio. Mas tivemos há 2 ou 3 anos atrás o Daniel Sanders, que numa ligação durante a noite, teve um acidente, um lancilo que não se via, algo do género. Pá, e partiu o braço e arrumou o Dakar ali. Olha, A Arábia Saudita é como se fosse é diferente o território, mas é como se fosse uma grande parte da África. Para já é um território gigante. Estamos numa zona a norte, temos frio. Vimos que uma zona a sul, temos calor. Temos uma zona de dunas que cabe várias vezes o nosso país lá dentro. O Empty Quarter, este ano não fomos lá. Temos zonas empedradas, com valas, aqueles perigos de Marrocos, os perigos daqui que temos destes... Para mim o Rally de Marrocos é o rally mais perigoso pela bravura do terreno, pelas valas que aparecem, Era os aí vales. que a organização E tentava
logo escolher Fazer uma triagem. fazer a triagem. Fazer a Mas triagem. é o que Porquê? Que era mais fácil recambiar os gajos de Marrocos do que da Mauritânia. E aliviava a parte logística Aliviava, também. pá. Portanto, eu dizia sempre, pá, até o final de Marrocos, Com calma. para mim o Dakar começava no fim de Marrocos, Mauritânia. que era aquilo que eu gostava e queria mais rápido, desfrutar, certo? mais simples. Pá, Marrocos era um credo na boca, pá. E acontecia a mesma coisa que está a acontecer agora no África Reis. Muitas etapas eram anuladas por causa de mau tempo, que era em janeiro. Claro, muita Frio noite. de morrer, frio de Mas morrer. nós estamos mais ou menos à mesma latitude na Estamos Arábia aqui Saudita também, que estamos sim. aqui. E então o clima não é assim tão diferente. Portanto, quando aqui temos estas temperaturas frias, nós tivemos uma ligação, tínhamos 2 graus. Claro. Pronto, não tivemos chuva, tivemos a Este sorte ano não choveu. de ajudar, mas o frio se fazia-se sentir em cima das motas. Pronto, e temos quilómetros, centenas de quilómetros dentro de rios de pedra, calhau, a terem calhau, pedra bicuda, pedra negra, afiada, lâminas autênticas. Lâminas. Vê-se. E claro, tens sempre ali o perigo, à porta, tens sempre Não ali dá para esta- dar... Não dá, devias de ver como é que andam os da frente. Vejo, pá, é uma Bernardo, lotaria. no teu tempo havia outra particularidade que a corrida tinha que hoje não tem. Hoje a prova é feita com motos de 450 cm3, motos de enduro, vamos dizer. No teu tempo eram motos com maior cilindrada, muito mais pesadas, mais altas, e isso introduzia problemas extra na condução, na pilotagem rápida. Não só na condução, para já era muito difícil afinar a moto para uma etapa. Sobretudo em Marrocos, depois na Mauritânia o piso era diferente, mas em Marrocos era muito exigente, conforme o que o Bruno já falou. Pá, muita pedra, eu achei logo para bem da cá, pensei, pá, isto foi o país onde Deus meteu as pedras todas, pá. Eu nunca pensei em andar tanto tempo em cima de pedra como no sul de Marrocos. Pá, estupidamente difícil. E a grande diferença é que partimos com as motas atestadas Muito mais a pesado. pesar 200 e poucos quilos, e depois, a partir de meia da etapa, que pesava até menos, e depois, quando estava vazio, parecia uma saltitona. Não havia ali um termo muito ideal para aquilo, era uma dificuldade. E depois era aquilo que estávamos a falar há pouco. Eu vejo estes senhores hoje, apanham um perigo, a moto salta e a moto vai direita e a terra é direita. Quando a moto tem muito peso, sobretudo na traseira, por muito afinada que esteja, a moto tem sempre tendência à traseira a partir um bocado para os lados. E então, se for uma velocidade muito grande, não há nada a fazer, a moto fica atravessada de lado, num salto, não há como remediar a situação. A dificuldade maior era nessas abordagens, nas travagens, na pedra, pá, tudo o que era necessitava da inércia da moto, aquilo era 3 vezes mais inércia do que uma moto normal. Já para não falar, quando caíamos na areia. Não é? Pá, eu lembro-me de cair numa determinada altura que a maneira melhor que eu tive para levantar a moto foi dar-lhe mais uma cambalhota. Que ela estava tombada para cima, pá, eu não conseguia dar a volta toda à moto para cima, então o mais fácil foi fazer ao contrário. Porque pá, as motos eram estupidamente pesadas, isso refletia sobretudo travagens e sobretudo tudo. Sim, sim. Pá, as motos É sempre o maior perigo. Mas Mesmo as motos destes homens. Mesmo ainda hoje é esse a maior dificuldade sempre, é teres uma moto que leia as pedras, te faça aí confortável em cima das pedras e que depois que apanhes os grandes golpes, as grandes valas, aquelas que te aparecem de repente, fazem a suspensão bater no fundo e que te aguente. E que não te bata no fundo e que não te faça isso. Não te sou torça, mais levinha. não te Pá, eu torça vejo a como é que eu às vezes até penso assim, pá, mas será que aquilo, o gajo vai o dia todo naquela brincadeira ou é para o helicóptero? Pá, saltarem, quem diz o que é que está lá do outro lado? Pá, Olha, uma coisa é chegares com uma determinada velocidade e consigas fazer aquilo, depois, agora vejo no ar, não consigo, está lá, um tipo caído, um carro em princípio pós da frente, não está, mas o Bruno já apanha os carros, com certeza, ou não? Os mais rápidos não te apanham? Não, Nunca? este ano não. Só no ano passado com alguns problemas. os problemas. Mas nós temos aqui, acho que, 2 caminhos que estão a ser tomados por diferentes organizações desportivas. Temos aqui um reviver do Paris-Dakar antigo com o Africa Eco Race e temos o Dakar atual na Arábia Saudita, onde temos as 450 de Rally. E na Africa Eco Race continuamos aqui cada vez mais a ter mais exposição, aqui as Tenerés, as caminho Aprílias.
do caminho contrário àquele que está a acontecer realmente no Dakar. Eu sinceramente não sei até que ponto será melhor ou pior voltar aqui um bocado às motas antigas e estas motas Big Trail, estas motas mais pesadas, que apesar de serem tecnologias atuais, não têm realmente a reação que a moto que o Bruno Qualquer uma destas utilizou. duas organizações, o que tem montado é um negócio. Claro. E o Dakar tem o seu negócio, tem a sua necessidade de ter o seu mercado e de fechar as coisas de determinada forma. Porque tem que ser. Um dos exemplos é acabar com a Moto 4. E tem voto na matéria. Aí dá para perceber. Não é? E tem voto na claro, matéria. Claro, tem voto na matéria para dizer assim, Moto 4 aqui não entram nem do Campeonato do Mundo, porque fazem parte do Campeonato do Mundo e das Moto 4 não fazem lá nada. E o Eco Race, para continuar a existir e para ter viabilidade futura, tem que encontrar o seu mercado. E acho que encontra um mercado positivo, de um mercado diferente, participantes diferentes também, com outros objetivos, mas que é um mercado que para as marcas é interessante, têm a sua linha de produtos e podem apresentar ali as suas motas trail e com outras Claro. outra vertente. Nós aproximamos-nos rapidamente do final do nosso tempo, mas não queria ir embora sem vos ouvir sobre aquilo que foi a componente desportiva da prova este ano, na frente, com uma luta bastante intensa entre KTM e Honda, acabou por sorrir para a KTM. Pareceu-nos sempre que a Honda seria a marca que, em termos de conjunto, estaria melhor preparada para encarar, até porque dispunha de mais um piloto entre os pilotos de ponta e poderia com isso jogar também em termos de estratégia, mas a KTM tinha um trunfo muito forte para jogar, que era o Daniel Sanders. Infelizmente as coisas não correram bem para ele, mas acabou por vencer com o Luciano Benavides. Pois, a primeira semana acho que toda a gente estava logo a encarar aquilo como sendo KTM, o Daniel chegou a ter uma vantagem ali Sim. muito positiva. Depois acho que quando cometeu um erro na navegação e perdeu ali uma vantagem que tinha, acusou ali um bocadinho de pressão e talvez tenha tido demasiada vontade em apertar para voltar a ganhar aquela vantagem que chegou a ter e teve a situação ali de se lesionar. Claro, nessa altura o Benavides quase nem era tido em conta, estava quarto ou quinto, não sei bem. Fez uma primeira semana... Mas fez ali uma segunda longe semana do espetacular. melhor, Ele fez muito mais do que aquilo que parece. Sim. Porque ganha uma etapa, no dia seguinte vai abrir pista, volta a ganhar a etapa a abrir pista. Quando a Honda monta a estratégia do Brabec perder um bocadinho de tempo para no outro dia sair mais de trás, a Honda tinha tudo nas mãos para aquilo lhe correr melhor, portanto tinha dois pilotos na Honda a abrir, tinha o Luciano Benavides em terceiro, se não estou enganado, porque isto, como eu estive em corrida, posso estar depois tinha novamente outro piloto Honda em quarto, que era o Tocha, e em quinto o Brabec. O Brabec estava na melhor posição. Os pilotos da frente da Honda podiam travar o Benavides em pista. Foi um dia totalmente de pedra, quase. Foi dentro de risco de pedra, não se via bem o caminho, não ficava bem marcado. Era pista, era zona dentro de vales empedrados, onde há um traço, uma rodeira que há para seguir, mas fora dessa rodeira, uma pedra que nós nunca sabíamos se era melhor ir na pedra a cortar, se era melhor procurar a rodeira nos seus zigue-zagues, porque era mesmo difícil aquilo. E o Luciano, portanto, com estes dois pilotos à frente, a abrir, mas sem necessitar de apertar, portanto, a ideia é travar aquele piloto que vai ali em terceiro. O Luciano consegue alcançar um piloto, consegue alcançar o outro, fica a abrir pista, vai ele na frente a maioria da etapa e o Brabec vai cá protegido atrás. O Luciano não ganha, faz segundo, fica perto dos 3 minutos naquele dia, com a bonificação que teve de ir a abrir a etapa, mas ele para mim faz uma etapa extraordinária nesse dia, e nesse dia acho que ele revela a grande capacidade que tinha e que realmente estava acima dos outros. Claro, a conjuntura como estava, ele estava desprotegido, o Brabec estava muito mais protegido, todos achámos que ia o Brabec ganhar para o lado dele, a corrida, mas lá está, o ânimo com que ele tem, o ânimo leve com que eles vivem, apreciei bastante a KTM numa forma, um espírito muito positivo ali, entre pilotos, entre corridas, portanto nós estamos ali juntos e sentimos isso, e senti-se sempre a equipa da Honda muito profissional, muito bem preparada,
mas muita pressão. Acredito que eles possam ter demasiada pressão, talvez demasiado obrigação de ganhar. Obrigação. Talvez até se calhar podemos comparar à proporção, obviamente, mas a perspectiva com que encaraste este ano o Dakar, que dizes muito mais leve e que talvez até trouxe um resultado melhor. E achas que isso foi um fator para criar o erro ou que fez com que eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o Brabec comete um erro por um lado a pressão, por outro lado o excesso de confiança em aquilo já estar. Muito perto do fim. Ele termina a ver... a nota era matéria. A ver o bivouac. Portanto, nós andávamos assim junto numa zona do Mar Vermelho, havia assim uma saída de terra que entrava ali no mar, o bivouac estava deste lado, mas depois tínhamos de voltar aqui atrás e voltar a ir ali outra vez. Aquilo que estava já ali. Sim. Aquilo até faz confusão. Eu também me perdi numa outra nota, mas alcancei 3 pilotos nesse dia, vinha muito contente, era uma pista rápida, e acabo de passar o último, fico a limpar o pó, porque vinha cheio de pó, já não via nada. E quando eu olho para a frente, estava a seguir numa pista errada. E aquilo havia poucas pistas, mas mesmo assim, eu cometi um erro, ele cometeu, houve outros que cometeram também ali alguns erros, mas é o quê? É o aliviar, estamos a ver a meta ali, bem, isto aqui já é para ali. E, claro, relaxas e cometes um problema daqueles. E a KTM, consegui senti-los sempre num espírito na boa, porque isto, nós podemos estar muito preparados fisicamente, podemos estar de aço, não é? Mas a nossa cabeça, como é que é o espírito? Se tivermos demasiada pressão, por muito bem preparados estejamos desportivamente, a cabeça pode falhar. E basta falhar numa nota, basta cometer ali um erro. Eu acho que eles estiveram sempre competitivos. Basta falhar uma nota, cometer esse pequeno erro e perder um Dakar por 2 segundos. Por 2. Bernardo, diz. Eu acho que estiveram sempre competitivos a KTM, ou com um ou com o outro, tiveram sempre a dar um indicador de cabeça. Começou o Canet e o Sanders. E o Sanders, sim. E acabou o Canet nunca baixou a guarda. Se bem que ficou na classificação, caiu logo, mas não baixou os braços, continuou a pressionar e a acreditarem que qualquer coisa podia acontecer entre aqueles 3. E foi pena não ter ali, naquele momento, alguém para ajudar à estratégia. A Honda tinha uma armada, e eles não tinham, o Benavides estava mais ou menos protegido, mas ele atacou aquela especial como se a diferença ao início fossem 5 segundos. Sim. Pois. Plenamente. Foi assim que ele entrou na especial, foi assim que ele acabou. E claro, teve sorte do lado dele, azar do lado do Brabec. É assim, essas coisas dos X no Dakar não podem existir, porque só tem que existir para todos, não é? Claro. É a história deste desporto também. Temos que ir para trás e ver quem é. Não vale a pena andarmos para trás à procura do... Não é? Já que o da GP2, como é que se chama? O Doherty. Pronto, era o gajo que ganhava aquilo tranquilamente. Sim. Claro. Mas é a corrida. Uma vantagem boa. É a competição. Uma vantagem boa. É a competição. Gostava só de fazer 2 perguntas e para vocês os dois, e isso pode ser também influente pelos diferentes tipos de corridas que encararam e as diferentes alturas. Mas qual é que foi o vosso maior desafio? Bruno, qual é que foi o teu maior desafio hoje em dia? Seja a navegação, seja a parte logística, preparar a corrida, falámos em várias situações hoje, seja o chegar ao fim, o cansaço físico, o cansaço psicológico. E da mesma forma, Bernardo, nas tuas etapas, nas tuas participações de uma forma geral, obviamente que a primeira foi mais difícil, por tudo o que foi mais difícil. Mas qual é que tu vês como o maior desafio para as tuas participações do Dakar? Deixa eu responder o Bruno primeiro. Então, para mim, no seu geral, aliás, este ano também, o meu maior desafio é a preparação, é o antes. Eu consigo ter o tempo de estar no Dakar e estou ali, estou no Dakar, estou focado no Dakar. Mas a preparação é muito difícil. Não consigo ter forma de me dedicar o ano todo. Não sou profissional. Tenho uma grande vida como as outras, mas uma vida muito ocupada à volta do resto do ano. E conseguir estar ali no Dakar é o que me custa mais, é o chegar. Eu comecei mais cansado do que quando acabei. E é o que me falta, portanto, para fazer melhor e tudo mais, para avançar, para poder estar no Dakar numa posição diferente, com um espírito diferente, uma preparação diferente, tem a ver mais com o antes do que propriamente o Dakar. E tu, Bernardo? Eu sempre disse, só houve um ano que isso não foi verdade, mas de resto das 13 participações,
tudo para mim foi mais difícil foi apresentar-me à partida. Depois de lá estar já não há nada a fazer, já está tudo tratado, já está tudo pago, já está tudo, o que tens, o que não tens, nem vais ter, pronto. O meu maior projeto em todos os Dakars e pronto, o que mais pica me deu e o que me senti mesmo muito bem foi no meu último Dakar de moto, em 2002, que tinha decidido, eu já tinha 2 top 10, tinha ganho a maratona, tinha 2, porque na altura era importante a maratona, era a única coisa que um privado podia alcançar, era ganhar uma maratona, e já era muito bom, e era bom para as fábricas, ficavam vaidosos com isso. Portanto, tive 2 segundos lugares, ganhei uma vez, tinha 2 top 10. Desculpa, Roberto, só para esclarecer, quando tu dizes aqui a maratona, não é a etapa maratona, é a classe maratona, que na altura existia. Provém de motos de série. Exatamente, só para tem que estar nessa classe, a marca tem que ter pelo menos 40 motos, na altura, agora tinha que ter pelo menos 40 motos produzidas em produção, e depois não podias trocar, durante a prova, os órgãos principais da moto: suspensão, motor, quadro, escape, ou escape se calhar podias, deve ter pedido, mas os órgãos principais da moto, não podias trocar os consumíveis, digamos. Pronto. E isso para as marcas era importante, porque provava que a moto era fiável, podias trocar de motor. Pronto. Era uma boa questão económica, poupavas imenso dinheiro, não trocar o motor, e não era por aí que a classificação ia ser melhor ou pior, porque depois fiz 2 top 10 com motor com que parti. Portanto, não era obrigatório trocar de motor, tinhas era que saber gerir as coisas. Uma das coisas era as ligações, em vez de ires a 120, ires a 80, por exemplo. Pronto. Mas estávamos a falar, o que me deu mais gozo foi que, portanto, no 7º Dakar decidi, neste molde de privado, sozinho, mais o Sr. Lucas, mais a caixa, mais as pedras, isto para mim já não funciona, já são 7 vezes. Eu não dormi porque passava a vida a ir aos caminhões à procura das minhas peças que o Lucas precisava para a moto, depois tinha que ir buscar a jante, quando dava por ela ainda tinha que ir marcar o roadbook, ainda tinha que ir isto e aquilo, graças a Deus não havia redes sociais, graças a Deus, porque devem perder um tempo com isso, porque a gente na altura não tinha tempo para isso. Quando eu olhava para o relógio, eu disse, tenho que me levantar às 3 da manhã, são 11, já estou instalado outra vez. E então decidi, destes moldes não vou, eu só vou com uma equipa feita por mim. Quero um companheiro de equipa, quero um carro de assistência para poder estar nas partidas como os outros gajos têm, para eu poder pôr as minhas coisas e tirar os meus casacos, e quero os gajos à chegada, e quero um caminhão com as pequeninas coisas que fazem muita diferença. Quero estar como deve. O meu professor, estava há bocado a falar nele, o que eu tinha assim, pronto, eu ia buscar ideias, era o Jordi Arcaros, via como é que o gajo organizava as coisas, e eu disse, aquele gajo é que sabe como é que é, tem que ser assim, de outra maneira não dá. E fiz um projeto, apresentei o projeto aos meus principais patrocinadores, na altura, começaram-se a torcer todos quando viram o valor, não, já não quero, sei esse dinheiro todo, disse, então, pronto, então, de outra maneira, não, eu aí, outra vez aos caídos não vou. E um dia, estava em casa e liga-me uma boa companhia deste nosso país, para falar que tinha assim um projeto, e consegui pôr esse projeto de pé. Tive essa notícia talvez em junho, julho, e a partir daí, sim, apesar de ter tido muito trabalho, porque era o team manager da equipa, eu que organizei tudo. Piloto e team manager? Era o team manager, mas era um team manager contente que me levantava às 6 da manhã para ir para o ginásio com uma grande pica, estás a ver? Mesmo contente de ter aquele projeto, convidei o Rodrigo Amaral para ser o meu subviver, Portelou, como queiram, um companheiro de equipa. Eu tinha escrito na traseira da minha moto, daqui não podes passar. Foi realmente um fiel companheiro. Chegámos ao fim graças à ajuda que ele me deu, porque depois houve muita peripécia mesmo. Tivemos um azar, eu ia para os 5 primeiros, na verdade, tive essa ousadia, tinha 2 top 10, já tinha um 9 e um 10, como privado, se calhar com uma equipa boa, com uma grande moto, então, se calhar podia aspirar um bocadinho mais, e atrevi-me a dizer que ia para os 5 primeiros. Correu tudo bem, as motos eram um bocado maricas, porque as motos vinham sempre um bocado em cima das corridas, e não deixei de treinarmos muito com as motos. Tinha que poupar um bocado de material, poupámos QB, mas não treinámos o suficiente, muito menos em lama, nunca tínhamos andado na lama com as motos. E a primeira especial, a prova começava no norte de França, aquilo acabou por correr mal, porque não testámos na lama,
houve desgraça na classificação e não foi a minha melhor classificação. Ganhei uma especial esse ano para limpar a porcaria toda. Pá, dei umas quedas muito feias, fiquei muito... Foi o ano em que... Parti clavícula também, esse ano. E as compressão. Parti E as compressão exatamente, veio a pressão ao de cima, já era os meus patrocinadores a mandarem e-mails na altura, pá, desisto, não há problema nenhum, porque eu tinha um contrato violento, muito violento, teria de dar tornas se as coisas corressem mal. Pá, os gajos, já rasgamos podes desistir? E eu disse, não, aqui ninguém desiste, era como ao outro, os meus pais não fizeram ninguém desistir. Exatamente. E ganhei a última etapa, pá, com os ossos partidos nas costas, mais com uma clavícula partida, mais não sei o quê, e ganhei a última etapa para lavar a... Mas mesmo assim ficámos em 14º, 15º, para aí, não foi mal. Mas foi o melhor da minha vida. Bernardo, e com essa história temos mesmo que fechar. Ficávamos aqui o resto da tarde a conversar, ou muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu ainda só ia no primeiro, no terceiro, ainda tínhamos 8 meus. Exatamente, para contar. Agradeço do fundo do coração a vossa presença, muito obrigado. Bernardo, obrigado. É sempre uma honra contar contigo. Bruno, muito obrigado. Desculpa também. de falar demais. Não, tranquilo. Dani, muito obrigado também pela tua presença. Também. Fica por aqui o episódio número 2 do podcast da Motociclismo. Já sabe, daqui sensivelmente um mês cá estaremos novamente com mais histórias e mais atualidade sobre o mundo das motos. Siga-nos diariamente em motociclismo.pt. Muito obrigado. Até à próxima.